Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje o primeiro santo salesiano, ainda o primeiro santo e jovem salesiano, São Domingos Sávio. São Domingos Sávio nasceu no dia 2 de abril de 1842 e morreu no dia 9 de março de 1857, isto é, tinha quase 15 anos quando veio a falecer, mas a data litúrgica da celebração é hoje, 6 de maio. Pois bem, quem foi esse menino, meus santos, que é um exemplo de santidade não apenas para os adolescentes, mas para todos nós? Desde criança, desde pequeno, dotado de inclinações espirituais, sentia esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, o catecismo diz que o desejo de Deus está inscrito lá no número 27, catecismo número 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Só que, de modo que todos nós temos dentro de nós esse desejo de Deus, mas uns, pela formação, pelos hábitos e pelos costumes adquiridos, eles abafam esse desejo de Deus na sua alma, pelos exemplos que podem ter visto, abafam o desejo de Deus na sua alma. Em outros, esse desejo de Deus, essa inclinação para Deus é forte. Mas de uma coisa nós não podemos ter dúvidas: seja pequeno, abafadinho, seja forte, nós podemos pedir a Deus que o aumente cada vez mais. Pedir a Deus que essa inclinação da nossa alma se dê cada vez mais, que a nossa alma se incline cada vez mais para Deus, que nós desejemos cada vez mais as coisas do céu, que nós nos tornemos cada vez mais zelosos pelas coisas do alto, que nós estejamos cada vez mais predispostos a nos sacrificar para alcançar essas belezas que não passam e que não envelhecem, que toda beleza neste mundo envelhece, toda riqueza desse mundo passa, mas existe aquela riqueza, aquela beleza, aquilo, os dons de Deus, aquilo que a ferrugem não destrói e a traça não corrói. Pois bem, essas belezas e riquezas, para essas belezas e riquezas, o nosso coração precisa tender cada vez mais. E como esta tendência, esta inclinação não é natural, nós precisamos, dobrando os nossos joelhos, pedir a Deus para que sobrenaturalmente Ele nos incline para essas belezas, para que sobrenaturalmente Ele nos faça desejar as coisas do céu. Eu já disse, repito, e é bom que sempre fique claro, nós por nós mesmos, nós não tenderemos para as coisas do alto. Nós por nós mesmos, nós tenderemos para as coisas agradáveis, para as belezas passageiras, para as comodidades da vida, mas para as coisas do alto, para os desejos do céu, para amar a Deus acima de todas as coisas, com dor e sacrifício, se necessário forem. Isso, meus santos, é um dom que vem do alto. Então, se você é um adolescente como São Domingos Sávio, ou se você já é uma pessoa com um pouco mais de idade, com seus cabelos brancos, como eu, todos nós podemos pedir a São Domingos Sávio que interceda por nós, para que um amor semelhante no nosso coração esteja. Pois bem, São Domingos Sávio, então, com 7 anos, ele queria ardorosamente receber Jesus na Eucaristia, coisa que na época a idade da comunhão era em torno dos seus 12 anos, mas ele tinha aquele desejo ardoroso, ele conhecia
aquilo que uma criança, que um jovem, um jovenzinho, uma criança de 7 anos poderia conhecer. Ele conhecia, mas muito mais do que um conhecimento intelectual, ele tinha o amor, o ardor por nosso Senhor. E aquele ardor foi tão vigoroso que ele conseguiu convencer o seu pároco a lhe dar a primeira comunhão. E ali, meus santos, na preparação para receber Jesus pela primeira vez na Eucaristia, aquele menino fez 4 propósitos que nós, jamais adiantados em idade, deveríamos também fazer. Ele prometeu que se confessaria frequentemente, para que sempre que possível ele pudesse receber Jesus na Eucaristia. Então esse amor à Eucaristia e esse desejo de receber Jesus com dignidade, de apresentar, e claro, meus santos, imaginemos aqui, estamos falando de um menino de 7 anos de idade e de um menino piedoso de 7 anos de idade, não de um diabinho como eu aos 7 anos de idade, mas de um menino piedoso aos 7 anos de idade. Então essa delicadeza de alma que dizia: eu quero confessar os meus pecados. Meus santos, uma criança, é por isso que nós aqui na paróquia, nesse período agora bem particular, mas nós sempre promovemos a confissão, inclusive das crianças que, a partir dos 7 anos, que não tenham feito ainda a primeira comunhão, mas que elas façam a confissão, para que a graça do sacramento da confissão lhes aguce a consciência e a alma com relação ao pecado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que é belo e o que é feio, o que é bom e o que é mal, o que é graça e o que é veneno para mim. Que maravilha se os pais tivessem esse zelo para incutir nos seus filhos, sem terrorismo espiritual, meus santos. Não estou falando aqui de terrorismo espiritual, eu estou falando aqui de grandeza de alma, de amor a Deus, de ensinar as nossas crianças, além de ensinar as crianças a comer fruta e verdura, porque faz bem para a saúde, além de ensinar as crianças a dormir cedo e a praticar esporte, além de ensinar as crianças a taboada e a soletrar, tudo isso, coisa boa, lícita e que deve ser feita, os pais que ensinam os filhos o caminho do céu, a amizade com Deus, para que não desagradem nosso Senhor. Pois bem, então aquele menino fez o primeiro propósito, de se confessar frequentemente, para que frequentemente pudesse receber a Eucaristia, de santificar todos os dias de preceito, isto é, os dias santos, de ir à missa nos domingos e nos dias de preceito, mas não apenas ir à missa, mas de santificá-los, viver os dias santos em santidade, em mais oração. Às vezes, quando isso acontece, a única diferença do seu domingo ou dia santo de guarda é porque naquele dia você vai à missa e já acha que fez um sacrifício do tamanho do mundo, quando santificar o domingo, quando santificar os dias de preceito, é algo maior, meus santos, do que simplesmente ir à missa. Sim, você tem que ir à missa aos domingos e nos dias de preceito, mas precisa vivê-los de uma maneira santa, com uma intensidade espiritual maior. Terceiro, os meus amigos serão Jesus e Maria. É claro que ele tinha outros amigos, mas todas as outras amizades tinham que passar por aqueles seus 2 amigos. Se Jesus e Maria não pudessem se fazer presentes naquela amizade, aqueles amigos ele não queria. Então, os meus amigos primeiros e principais são Jesus e Maria. E o quarto propósito, talvez o mais conhecido a nós, era: antes morrer do que pecar.
essa clareza, essa fortaleza e essa decisão por Deus. Meus irmãos, se nós saíssemos hoje desta Santa Missa apenas com esta palavra como meta de vida, já seria suficiente. Se nós hoje tomássemos como propósito, todos os dias, pedir a Deus e pedir a Deus várias vezes ao dia: Senhor, concede-me a graça de querer, de estar disposto a morrer, a pecar. Prefiro morrer a pecar. Imagine o que isso significa. E isso não é uma característica de São Domingos Sávio. Isso é uma característica presente no coração de todos os santos. Isso, deixa eu dizer melhor talvez, para que não reste dúvida, esta é uma característica que deveria estar presente no coração de todo cristão, de todo amigo de Cristo. Foi por isso que Santa Rita preferiu a morte dos seus filhos a vê-los pecar, porque antes morrer do que pecar. Entende, meu irmão? Foi por isso que os mártires entregaram a própria vida, entregaram-se às feras, foram devorados pelas feras, porque eles preferiam morrer a pecar, a renunciar a Jesus, a renunciar à sua fé. Então percebe que isso está presente na vida de todos os santos, de todos os cristãos verdadeiros. E isso precisa estar presente no nosso coração, porque qual é a nossa tendência natural? Antes pecar do que morrer. Isto é, com muita facilidade a gente cede, com muita facilidade titubeia, com muita facilidade esquece os mandamentos de Deus, esquece a glória de Deus e faz as próprias vontades. Por quê? Porque é custoso fazer a vontade de Deus, é custoso ser fiel a Deus todo dia. Meu santo, mas meu santo, minha santa, o que é que vale a pena que não é custoso? Pense você no seu trabalho. Se você não se dedicar, você vai ser um funcionário ou um empresário medíocre. No seu amor à sua esposa, ao seu marido, se você não se dedicar a cada dia à sua esposa, amando-a e respeitando-a, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, o seu amor vai morrendo, não é verdade? É verdade, você sabe muito bem, as esposas sabem disso, os maridos sabem disso. Tudo requer uma dedicação diária. Se você chegar para um atleta, esses meios de comunicação, né? A gente vê o que é que os atletas estão fazendo para não perder a forma nesse período de quarentena, de isolamento, já que eles não podem treinar. Então eu até vi ontem um videozinho rápido de um jogador, não era do Flamengo, era de algum outro time, e ele corria na sacada da casa, porque ele não podia, ele tinha que treinar todos os dias. Por quê? Porque ele é um atleta, ele tem que estar em forma, porque quando disser isolamento passou, ele já precisa entrar em campo em forma. Ora, se a vida dele é aquela, está correto? Está correto? Só que nós cristãos temos uma finalidade maior, mais importante e eterna. E a pergunta é: estamos preparados? Ou estamos frouxamente seguindo nosso Senhor e com muita facilidade esquecendo os nossos propósitos espirituais, e com muita facilidade abandonando a oração, e com muita facilidade abandonando o empenho na virtude, e com muita facilidade na primeira dificuldade esquecendo a glória de Deus, e com muita facilidade pecando e esquecendo de amar a Deus acima de todas as coisas, antes morrer do que pecar. E aqui, meu santinho, ele não falou antes morrer do que pecar mortalmente, ele falou simplesmente
antes morrer do que pecar. Isto é, eu não quero ofender a Deus em nada, porque se você diz assim, tá bom, antes morrer do que pecar mortalmente, não tenha dúvida que com muita facilidade, mortalmente você pecará, porque você já abriu as portas, os portões da sua alma a toda espécie de pecados veniais, que vão enfraquecendo a sua vida espiritual e predispondo você aos pecados mortais. Então, com o pecado, nenhuma negociação, com o pecado, nenhuma amizade, com o pecado, total e completa guerra, antes morrer do que pecar. Meus irmãos, então precisamos pedir a Deus esta graça. Se você percebe que ao ouvir essas palavras, o seu coração se aquece, nossa, saiba, a graça de Deus já está agindo. Vamos então aumentar as labaredas, vamos aumentar este fogo e pedir a Deus que abrase o seu coração. Mas se você ouve essas palavras e o seu coração ainda está gélido, peça a Deus que ressuscite a sua fé, peça a Deus que ressuscite o seu amor, peça a Deus que ressuscite a sua decisão por Ele, e peça a intercessão dos santos, né? Isso é um pleonasmo, mas tudo bem, dos santos decididos por Deus, porque todo santo foi decidido por Deus, mas lá, peça a intercessão de uma Santa Teresa d'Ávila, com a sua determinação em amar a Deus. Peça a Deus a intercessão de São Domingos Sávio, peça a Deus a intercessão de São João Bosco, que daqui a pouco, se eu não me prolongar muito, vou falar que ele se encontrou, afinal de contas é o primeiro santo salesiano, não posso terminar a homilia sem falar que ele se encontrou com São João Bosco, e que fez aquele menino, se é que era possível, e é possível, porque sempre é possível amar mais a Deus, fez aquele menino amar mais a Deus, e querer amar mais a Deus, e querer servir e seguir mais a Deus. Peça a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, este holocausto de amor, que se entregou totalmente a Nosso Senhor, e aos outros santos de devoção. Enfim, né, para coroar, peça a Deus pela intercessão da Virgem Maria, a criatura mais decidida a amar a Deus neste mundo, e que mais amou a Deus com perfeição sobre a terra. Mas pedir, se o seu coração está gelado ainda, peça a intercessão daqueles que têm no peito um braseiro de amor. Pois bem, então esse menino que faz esses propósitos, no seu coração cresce então o desejo de ser sacerdote. Ele quer ser padre, ele quer entregar a vida totalmente a Deus, e isso faz com que o seu caminho se cruze com São João Bosco, porque, já resumindo aqui a história, ele é direcionado, ele vai para um dos colégios abertos de São João Bosco. Lá conhece Dom Bosco. Dom Bosco, quando viu aquele menino, viu que existia algo de especial, viu que era um bom tecido para fazer que o menino era um bom tecido, com o qual poderia ser feito um belo manto para Nosso Senhor. E São Domingos Sávio faz parte então do oratório, e uma vez, ouvindo uma pregação de Dom Bosco, que dizia que todos nós somos chamados à santidade, que não apenas uns são chamados a ser santos e outros medíocres, que não apenas uns são chamados a amar a Deus e outros continuam egoístas, não, que todos nós somos chamados a amar a Deus e amar muito. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Deus não tem pensamento medíocre para nós, Deus não tem um destino tacanho, não, para todos nós está destinado, nós precisamos apenas colaborar com a graça de Deus, mas para todos nós está destinado uma vocação grande, uma vocação bela, um coração que ame muito a Deus. E quando aquele menino ouviu aquilo, aquela afirmação daquele padre, acendeu ainda mais o seu coração. Ele que já havia feito o propósito antes morrer do que pecar, imagina, o terreno estava preparado, né, para receber uma palavra dessa. Agora, mais do que nunca, ele queria ser santo.
Agora, mais do que nunca, ele queria amar a Deus e amar muito, e amar fervorosamente. Agora, mais do que nunca, ele queria buscar a glória de Deus, mesmo com esquecimento de si mesmo. E aí um dia, Dom Bosco fez o propósito de, dentro do possível, atender a todos os pedidos que os seus jovens lhe fizessem. Então, pode imaginar, né? Se alguém chega assim, o pedido que me fizerem, eu vou realizar, se eu puder. Então, os meninos, eu quero balinha, eu quero doce, né? Pensem aqui, meus santos, que se no meu tempo, e olha que eu não sou tão velho assim, se no meu tempo ganharam a caixa de bombom, já era um presente grande, sim, e assim, e a minha família é o quê? Era classe média, mas é porque hoje em dia as coisas ficaram mais acessíveis. Você comia um bombom e guardava o papel para cheirar um pouquinho, porque você não comia 3, 4, 5 bombons de uma vez, coisa que hoje em dia acontece com mais naturalidade. E iogurte era no final do mês, quando os pais recebiam dinheiro, que você tomava iogurte. Hoje em dia as coisas ficaram mais acessíveis. Claro, existem pessoas que não têm, mas se popularizou um pouco mais. Então é claro que esses meninos queriam doce, bombom, brinquedo, né? Quando chegou para Domingos Sávio, o que é que ele disse a Dom Bosco que ele queria? Ele disse: eu peço que o Senhor salve a minha alma e me faça santo. Eu peço que o Senhor me ajude a ir para o céu e amar a Deus muito. E Dom Bosco, São João Bosco, diante daquele pedido disse: meu filho, se você quer isso, então seja um santo alegre, feliz, porque a alegria é o fruto do Espírito Santo. Seja um santo alegre e salve-se salvando outros, santifique-se santificando outros. É o apostolado, meus santos. Não há como ser santo sem ser apostólico. Nós temos, se eu não estou enganado, ou foi ontem ou antes de ontem, que eu falei um pouco a esse respeito, desse apostolado. Para quantas pessoas você tem falado a respeito de Deus? Para quem você ligou e conversou a respeito de Jesus? A quem você tem ajudado a ver espiritualmente este período pelo qual estamos passando? E não apenas sanitariamente, isto é uma doença, será que é verdade? Será que não é verdade? Será que está matando tanta gente assim? Será que não está matando tanta gente assim? Quantos mortos ali, quantos mortos acolá? Quantas pessoas estão ficando desempregadas? Quantas estão falindo? Sim, ok, tudo isso, esses questionamentos são válidos, mas a questão é, mas quem está olhando espiritualmente tudo isso? Quem está se preocupando em alimentar as pessoas espiritualmente, em falar para aquelas que é possível, em convencê-las da necessidade que elas têm de se confessar, se estão em condições de vir receber Jesus na Eucaristia, da necessidade de viver com espírito de oração? Quem está vivendo este período intercedendo pelas pessoas, para que elas não percam a fé, para que elas não se esqueçam de Deus, para que elas, mergulhadas nos afazeres e preocupações cotidianos, não se esqueçam das coisas do alto? Entende? Quer dizer, a questão aqui é o que? Será que estamos sendo apostólicos? E não tenha dúvidas, meus santos, se você não está se preocupando com a sua alma, você provavelmente não está se preocupando com a alma de ninguém. Se você se esqueceu que você tem alma e uma vocação eterna, você se esqueceu que os outros têm alma também, e também uma vocação eterna. Então essa perspectiva sobrenatural, espiritual, que sem se descuidar das coisas lícitas, temporais, tem em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do alto. Os cristãos deveriam ser caracterizados, deveriam ter como característica este ponto, isto é, a sobrenaturalidade no seu olhar. Não se descuidam das coisas materiais, mas sempre com a sobrenaturalidade guiando-os em todas as ações e em todas as escolhas.
Precisamos pedir a intercessão dos santos, porque nós, com muita facilidade, vivemos as dificuldades da vida, como todos vivem as dificuldades da vida. Aí é claro, né, meus santos, o desespero e a desesperança, o desespero e a agonia tomam conta da nossa vida. Precisamos pedir a Deus o Espírito Santo, precisamos pedir a Deus a luz, a respeito da qual Jesus fala aqui. Eu sou a luz do mundo, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pedir a Deus que essa luz arda, brilhe de tal maneira em nós, que nós vejamos as coisas como elas são. Sim, as coisas têm alguma beleza, mas não a beleza eterna e perfeita. Sim, existem coisas boas neste mundo, mas existem coisas infinitamente melhores que estão esperando por nós. E quando essa luz brilha nos nossos olhos, brilha nos nossos corações, ela nos orienta a usar as coisas da maneira correta e a amar as pessoas da maneira devida, mas a colocar Deus no centro de todas elas. Isso os santos, com a sua própria vida, lhes ensina. Então, para terminar, senão misericórdia, eu vou me alongar demais. Aquele menino que ouviu que deveria ser apostólico, ele diz: nossa, eu tenho que fundar então a companhia. Gente, nós estamos falando de um menino de 13 anos, agora mais ou menos os seus 13 anos, 13, 14 anos. Eu tenho que fundar uma companhia. Eu não estou mandando ninguém fundar nenhuma companhia, nenhuma mini-ordem. Estou pedindo apenas que você ligue para os seus amigos e fale de Jesus e de Maria. Estou pedindo apenas que você reze e chame os seus familiares para rezar o texto em casa. Aqueles que moram com você, você vai rezar com eles todos os dias. Estou falando que você ensine os seus filhos os valores do céu. Estou falando que você escreva um e-mail, uma carta para um parente, para um pai, para uma mãe, para um filho, para um amigo, falando do céu e da necessidade de buscar as coisas do alto. Estou falando apenas isso, não estou mandando ninguém fundar ainda uma companhia de evangelização, mas o menino magnânimo, o menino de coração grande, ele quis fazer muito mais, então fundou a comunidade, a companhia de Maria Imaculada. Ele ia evangelizar os outros meninos. Imagine que um dos seus discípulos, um dos seus participantes da sua companhia, foi o futuro sucessor de São João Bosco, na ordem dos Salesianos, Miguel Rua. Ele fez parte da companhia de Maria Imaculada. E, para terminar, uma vez ele encontrou um jovem, para quem ele falou em que consistia participar dos oratórios e participar daquela companhia. Ele disse: fica sabendo que nesta casa onde eles moravam, nesta casa, fazemos consistir a santidade em estar sempre muito alegres. Então percebe que a alegria é uma característica dessa espiritualidade, mas que deve ser dos cristãos. Um cristão rabugento crê em Deus Pai. Um cristão ranzinza, misericórdia. Está faltando uma pitada de Espírito Santo para dar uma alegria. Não precisa ser um bobo, mas precisa ter alegria. Faz parte, é dom de Deus, é fruto do Espírito Santo. Então, alegria. Fica sabendo que nesta casa fazemos consistir a santidade em estar sempre muito alegres e em nos esforçar para evitar todo pecado. Alegria e evitar todo pecado. Pois o pecado, nos rouba a graça de Deus. Nos rouba a graça de Deus e a paz e a alegria do nosso coração, para que nós cumpramos os nossos deveres. O pecado tira a graça de Deus, tira a paz de Deus e tira a alegria de Deus, para que eu cumpra os meus deveres. A mim, que sou padre, para que na graça de Deus, na paz de Deus e na alegria de Deus, exerça o meu ministério.
a você que é casado, para que na graça de Deus, na paz de Deus, na alegria de Deus, cumpra os seus deveres como pai, como esposo e com as dificuldades que são próprias para o padre, para o casado, para a casada, para o solteiro, para a viúva. Isto é, cumprir os nossos deveres. Se eu estiver na graça de Deus, a paz e a alegria do Senhor estarão presentes nos nossos corações. Meus irmãos, que São João Bosco, que São Domingos Sávio, que a Virgem Maria intercedam por nós, para que nós tenhamos também na nossa vida esta frase como lema, como braseiro no nosso coração: antes morrer do que pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para